Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 27 de setembro ao dia 3 de outubro. A gente vai adentrando cada vez mais nessa fase final do ano de 2021 e nessa semana a gente vai ter que olhar para o nosso passado. Mas antes de continuar, esqueci de me apresentar, eu sou Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nessa semana, a gente vai ter energia de uma lua minguante no signo de Câncer. Por isso, esse convite para a gente olhar para as nossas questões do passado, para os nossos processos de memórias ou de emoções que a gente guardou em relação a tudo aquilo que a gente viveu até hoje, faz parte do processo, né? Todo mundo tem uma história por trás. Eu acredito que a gente está aqui na Terra vivendo um teatro, um filme, uma história mesmo, e faz parte da nossa história ter todas as situações que a gente viveu, os altos e baixos, os dramas, as alegrias, as comédias da vida. Pensar na vida realmente como um filme ajuda a gente a se desidentificar tanto do personagem, que é o nosso ego, que é a nossa identidade, com a qual a gente realmente convive o tempo todo e com a qual a gente se identifica realmente, mas começar a perceber que existe um ator principal, digamos assim, que nós não somos esse personagem, mas nós somos a consciência que vive essa experiência na terceira dimensão. Em relação às questões do passado, elas podem ou vir à tona, memórias, sensações, sentimentos, para a gente tomar consciência que elas estão armazenadas de uma maneira um pouco distorcida ainda dentro da gente, para que a gente possa ressignificá-las, para que a gente possa olhar para elas de uma nova maneira, reintegrando a nossa história, então honrando cada pedacinho da nossa história, tudo o que aconteceu na nossa vida tornou a gente exatamente como a gente é hoje. A gente não precisa negar partes nossas, negar sentimentos, emoções que a gente sentiu, ou julgar coisas como positivas ou negativas e tentar tirar da nossa vida, apagar mesmo com uma borracha aquilo que a gente considera negativo ou que nos fez mal, que nos fez sofrer. Se a gente ficar apegado a essa visão, apegado a essas situações, a gente vai continuar alimentando isso na nossa vida. Então a história acabou, a situação já também terminou, mas a gente continua revivendo dentro da gente através das nossas emoções. É preciso tomar um pouquinho de cuidado com isso e perceber, aproveitando a energia dessa semana para isso, o que a gente vem alimentando, que histórias, que energias, que emoções, porque enquanto a gente ficar preso ao passado, ele vai continuar se repetindo na nossa vida, ele vai continuar tendo poder sobre nós e aquilo que a gente sente e vive nesse momento presente, e aí a gente fica preso, né, numa espécie de gaiolinha e a gente não consegue ir em direção a um futuro diferente. A tendência é que a gente continue repetindo os mesmos padrões, porque a gente está muito fechado e muito atrelado ainda às vivências do passado. A energia da lua minguante em Câncer dessa semana vai pedir para a gente olhar para o passado e reintegrá-lo e aceitá-lo e honrá-lo exatamente como ele foi. Só assim a gente vai poder se dirigir em direção a um futuro muito melhor, diferente daquilo que a gente já viveu até aqui. Na segunda, a Lua vai ficar o dia todo no signo de Gêmeos e ela vai ativar Mercúrio, que vai estar retrógrado no signo de Libra. Então aqui dentro dessa energia, a gente pode estar muito mais racional, muito mais mental, então a energia mental está bem forte, tanto porque a Lua vai estar no signo de ar, quanto o regente, que é Mercúrio, também. Então a gente fica com a mente mais agitada, pode tender a ansiedade ou muitas coisas para resolver, muitas coisas para fazer, excesso de informação, excesso de conversas ali que tiram o foco, né, daquilo que a gente realmente gostaria de fazer. Então a nossa atenção ela pode estar dividida em diversas questões que vão acontecer no nosso dia. Até por ser segunda-feira, né, naturalmente já acontece isso, mas cuidar só um pouquinho dessa questão do excesso que pode levar à ansiedade, porque a mente vai estar tentando processar tudo aquilo que a gente sente de uma maneira mental e racional.
Como a Lua vai fazer um aspecto desafiador com Netuno, que está lá em Peixes, pode ser que a gente se sinta muito disperso, muito confuso, muito perdido. Pode não ser um dia tão produtivo, até porque a gente está numa semana de lua minguante, as vésperas da lua minguante em Câncer que vai acontecer na terça. Então o foco aqui não é tentar fazer tudo o que você precisa, e sim prestar atenção em uma coisa por vez, escolher uma coisa e ir lá e fazer, mas não esperar que o seu dia seja super produtivo e você faça muitas coisas, a não ser que você tenha facilidade em fazer coisas ao mesmo tempo, em ser multitarefas aí, né, o que acontece hoje com a maioria das pessoas, mas é uma energia que pede pra gente começar a se recolher, começar a refletir, tá? Como o Mercúrio vai estar retrógrado, essa energia está pedindo para a gente até o dia 18 de outubro, para a gente olhar para as nossas relações e perceber a forma como a gente se comunica, como a gente se expressa, se a gente consegue estabelecer limites, colocar as nossas necessidades ali na relação, né? Mostrar com clareza o que a gente precisa e também perceber o que o outro precisa, encontrar esse equilíbrio perfeito na relação, que eu sei que é extremamente desafiador de conseguir. Eu acredito que tenha fases, que a relação ela não é linear, mas ela é um sobe e desce. Então vai ter fases que um vai estar doando mais, o outro vai estar recebendo mais, né? E em outro momento acontece essa inversão. Essas inversões, elas precisam acontecer para que a gente sinta que está recebendo algo também, que a gente não está só doando o tempo todo. A tendência é que toda relação tem o doador e aquele que recebe mais. E aí essa pessoa que doa, ela ou tem dificuldade de receber, mas ao mesmo tempo ela também se sente em falta, ela sente que falta algo ali, ela sente que ela sempre está doando, mas ela não está recebendo. Se você é esse tipo de pessoa, você precisa perceber se no fundo você tem dificuldade em receber, porque a gente sente essa necessidade, a gente até cobra o outro ou pensa, né, que ele deveria perceber que ele também tem que doar um pouco do tempo, da atenção, do carinho ou fazendo coisas, né, mas a gente não tá aberto ou aberta para receber, é a gente que fecha a porta e culpa o outro por isso. Então rever também isso pode ser importante nesse período e perceber o quanto a gente muitas vezes fala as coisas só por dizer, só para agradar, diz sim para tudo, quando às vezes a gente queria dizer não. Perceber esses processos, do quanto a gente acaba muitas vezes fazendo pelo outro mais para se encaixar, para ser aceito, para ser amado, do que pelo ato generoso em si de fazer pelo ato de fazer. É perceber o quanto a gente está se machucando, se ferindo, indo além dos nossos limites, né, daquilo que a gente tem para doar e o quanto a gente está se permitindo receber. É essa reflexão que eu deixo para vocês e ela vale até mais ou menos o dia 20 de outubro, até porque a gente vai entrar na energia libriana ali com a lua nova da semana que vem, então é uma reflexão muito válida para esse momento que a gente está vivendo, não só porque Mercúrio está retrógrado no signo de Libra. Na terça, a lua entra no signo de Câncer 10h30 da manhã, fica minguante fazendo um aspecto desafiador com o Sol que está lá em Libra e passa a quarta-feira o dia todo nessa energia também. Nesse momento, a lua entra no seu domicílio, né, no lugar onde ela se sente melhor, porque ela se alinha com as emoções, com as questões do passado, da nossa ancestralidade. Então, é o lar da lua, né, ela tá bem ali, ela não ativa nenhum outro signo, ela não pede licença, digamos assim, para um outro planeta para morar ali por um tempo, né, naquele signo, ela está na casa dela. Só que nesse momento, por conta desse aspecto desafiador com o Sol e com Marte, que está em Libra, ela vai fazer também, a gente vai ser convidado a olhar para as nossas emoções e para aquilo que a gente realmente sente. Então a reflexão que eu acabei de fazer para esse período em relação aos nossos relacionamentos cabe muito nesse momento. A gente pode perceber emoções sendo ativadas no nosso peito. Então um incômodo, uma mágoa, uma questão ali que não tá legal. Se a gente tomar conhecimento disso, a gente está pronto para mudar. O primeiro passo para
para mudar qualquer coisa na nossa vida é tomar consciência disso, de que isso existe, de que eu me sinto dessa forma, porque muitas pessoas ainda estão no nível que elas nem percebem que estão daquela forma, que se sentem dessa forma, ou percebem uma relação, né, entre o que ela sente e algo que acontece, elas simplesmente não conseguem perceber ainda essas questões. Se você já percebeu que existe um padrão, que você sempre tende a se sentir de determinada forma quando alguma coisa acontece ou quando alguém fala alguma coisa para você, se você já percebe que não é só com a mesma pessoa, a mesma situação, mas com várias, muda só o personagem ali, mas aquilo se repete, o que você sente se repete ali também. Tudo isso vai ajudar a gente a perceber que existe um padrão, que existe algum esquema que foi formado em algum momento com alguma coisa que aconteceu na nossa vida e que a gente inconscientemente continua repetindo. Quando eu tomo consciência desse padrão, eu estou a um passo de fazer a mudança, de virar a chavinha. Se eu continuo presa a esse padrão, então eu percebo, mas eu acho que a culpa é do outro, mas eu acho que é muito difícil, mas eu acho que eu sou assim mesmo. Então, algumas questões nesse sentido, se você mantém essas crenças a respeito, você vai continuar mantendo o padrão também. Então é preciso entender que mudar é fácil, que mudar os padrões, que se curar, que pensar de uma outra forma, sentir uma outra emoção, é muito fácil. Isso vai ajudar você a liberar esse padrão com mais facilidade. Se a gente pensar, mas eu sou assim a minha vida toda, ou é uma questão do passado e é difícil de mexer, então olha o difícil aí, né? Observa o que na sua vida você acha difícil, porque você vai estar criando dificuldade na sua vida. E aqui, dentro dessa questão canceriana, a gente precisa começar a perceber que a emoção predominante na nossa vida, o sentimento predominante, deve ser o amor. Se ele não é o sentimento prevalecente na maior parte do tempo, então você acorda, você ama o dia que tá ali, que acabou de nascer, você olha no espelho e você ama a imagem que você vê, e não tenta ver os defeitos ou aquilo que não tá no padrão que você acha que tem que ter. Você ama apesar de. Então você vai para um trabalho e você ama esse trabalho, mesmo que não seja o que você gosta. Se você ama as pessoas ao seu redor, apesar de às vezes sim ser desafiador de lidar com elas, não significa que tudo é perfeito, mas que você sente amor apesar de. Esse é o amor incondicional. Então, praticar mais isso, perceber esse amor movimentando a sua vida. Enquanto essa não for a emoção prevalecente, a nossa vida tende a não ir para frente. Quer dizer, ela não evolui. Porque o nosso estado natural é evoluir em direção ao amor, é evoluir em direção ao resgate de quem a gente é de verdade, que é luz e amor. Enquanto as emoções prevalecentes forem questões do passado, dores, mágoas, situações mal resolvidas, é isso que a gente vai continuar recriando na nossa vida. E é por isso que as coisas acontecem, é isso que a gente precisa perceber. Quando a gente coloca um pouquinho de amor, é como se fosse uma poção mágica. E esse amor não significa, eu gosto de tudo, eu aceito tudo. É simplesmente eu entrego. Eu não concordo, eu não aceito, mas eu entrego. Eu me entrego a essa situação do jeito que ela tá. Eu não posso mudar a pessoa, eu não posso mudar a situação, eu não posso mudar o meu passado, o que aconteceu comigo. Então, eu entrego. Eu acho que esse sentimento solta as resistências internas e faz a gente acessar uma sensação boa, gostosa, que é esse amor, que é essa conexão com tá tudo bem, tá tudo certo na nossa vida. E isso libera, desbloqueia coisas que vão começar a levar a gente para coisas mais elevadas também. Na quinta, a lua entra no signo de Leão só às 10 da noite e passa a ser esse sábado o dia todo ali também. Nesse momento, ela ativa o Sol que está lá em Libra e a gente vai ter uma energia de fogo e ar que são complementares, que conversam muito bem para impulsionar o nosso processo de cura, porque a gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma semana de lua minguante. Nesse momento, vai ser interessante usar essa energia para resolver pendências, para fechar coisas que a gente precisa, para deixar para lá, para queimar. Então, eu gosto bastante do ritual do fogo, né, para a energia da lua minguante, que é escrever
escrever tudo que você não quer mais na sua vida, tudo que tá ruim, tudo que tá incomodando, sentimentos, situações, pessoas, o que você quiser colocar ali. E depois você queima na chama da vela e você imagina, você sente, você agradece pela transmutação de tudo isso. É um exercício muito simbólico, né? A gente sabe que as coisas não vão se resolver magicamente, mas se você acreditar, se você soltar isso no seu inconsciente, com certeza a sua visão das coisas vai mudar e você vai adquirir uma outra visão, uma amplitude maior para ver a situação, talvez. Então a energia aqui é de reequilíbrio, é buscar reequilibrar aquilo que está fora do lugar. É muito forte essa energia nesses dias, e se a gente souber acessá-la, né, com consciência, com clareza, com direcionamento, com certeza a gente vai obter algum resultado aqui e perceber que a vida ela é genuinamente alegria e harmonia. O universo ele tende a se reequilibrar. Por mais que a gente ache que está tudo muito caótico, no fundo ele está buscando esse estado de equilíbrio. Em algum momento ele vai acontecer. Então as coisas se bagunçam para que elas possam voltar ao lugar de uma maneira diferente. Não vai existir um momento onde tudo vai estar parado, né? Aquela água calma. Vem uma pedrinha e bagunça tudo de novo, para que a gente possa movimentar sempre a nossa energia. Tudo está em movimento o tempo todo, não tem como a gente fugir dessa verdade. Na minha percepção, né, até com a energia de leão forte aqui, uma das melhores maneiras da gente buscar o reequilíbrio interno é ativar a nossa criança interna, não a criança ferida, não a dor, aquilo que ela sentiu e ficar ali passando a mão na cabeça dela, mas sim focar na nossa alegria genuína, na criatividade, na expressão que essa criança tinha. Então alimentar mais ela, né, fazendo coisas que a gente ama, praticando algum hobby, brincando, se conectando com crianças de verdade para relembrar o nosso lado, né, essa criança interna que ainda existe dentro da gente. Tudo isso ajuda muito a reequilibrar internamente a nossa energia, porque a gente sai daquele estado de tudo tá errado, de alimentar só as energias que não colaboram para a nossa frequência elevada e começar a elevar nossa frequência do outro lado. Então, como que eu reequilibro, né? Vamos pensar nessas duas coisas. Aqui é o lado negativo, né? As energias um pouco mais desafiadoras, e aqui é o positivo. Se eu tô focando só no negativo, eu tô fazendo isso crescer e automaticamente isso abaixa, porque é a mesma energia. Então tá aqui, se eu subo um, o outro abaixa. Quando eu começo a focar na energia da criança, na energia da alegria, eu começo a erguer um pouquinho mais e essa automaticamente abaixa, porque é o foco que a gente tá dando. Então enquanto eu tô focando aqui, isso aqui tá dormente, tá latente e não vai me influenciar tanto, mas enquanto eu estiver focando só na dor, só na preocupação, só naquilo que incomoda, é isso que eu vou estar fazendo crescer, e eu vou estar deixando de lado as oportunidades aqui de ser feliz, de brincar, de ser alegre, de se sentir bem no aqui, no agora, no presente, que é o único momento que a gente tem realmente para viver a nossa vida. No domingo, a lua vai entrar em Virgem e fica lá o dia todo, e dentro da fase da lua minguante é a energia perfeita para a gente focar em processos de limpeza. E aqui eu digo limpeza física mesmo, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente precisa limpar dentro da gente. A gente não tem essa consciência ainda, não tem essa percepção ou não sabe como fazer. Mas uma das melhores formas de fazer esse processo é limpar a casa, é limpar uma gaveta, limpar tudo aquilo que está parado, energia parada, tá? Limpar dentro dos armários. Por exemplo, esses dias eu fui limpar o armário de mantimentos, né, de comida, e eu percebi, né, que tinha coisas ali que eu nem lembrava que tinha para usar, e eu queria, né, cozinhar aquilo que estava ali guardado, e eu percebi que acumulou vários restinhos ali, enfim, tava sujo, sabe? E faz só 8 meses, né, que eu tô morando aqui. Então, em 8 meses eu percebi quanta sujeira acumulou ali, né? Então, às vezes a gente não olha para um cantinho, porque a gente acaba correndo ali no dia a dia, e o quanto isso é bom, aquela sensação depois de estar limpo, aquela sensação depois de clareza, né? Eu sei o que tem ali, eu sei o que eu preciso, o que eu não preciso, já aproveita e faz aquela limpeza. Então é só um exemplo, mas como traz clareza para nossa mente, como a nossa mente ela vive um processo interno que espelha o externo, e quando a gente faz essa limpeza, a gente consegue perceber a movimentação interna também. Então o convite nesse domingo é para fazer
a limpeza em algum cômodo da sua casa, em algum cantinho, alguma gaveta, até o celular, limpar as fotos, sabe? Isso é muito legal. Então, o convite aqui é justamente fazer uma boa limpeza na casa, na alma e na vida. Tudo reflete, tudo aquilo que a gente faz numa parte reflete no todo. Então, essa é a intenção aqui. Então, vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, ruptura, e ela mostra claramente essa energia da lua minguante, pedindo para a gente romper com o que não faz mais sentido na nossa vida, com energias que não correspondem com aquilo que a gente quer vibrar daqui para frente e com as experiências que a gente quer viver também. Então, pensa numa pessoa triste. Se ela quer ter situações positivas, elevadas, fazer uma viagem, enfim, viver qualquer situação positiva que vai gerar nela alegria, felicidade, bem-estar, ela não está alinhada com essa energia. Então, muitas vezes a gente pode até conseguir, por exemplo, viajar. Alguém vem e te convida para ir para um lugar, mas se você está triste, provavelmente você vai chegar lá, você fica um pouquinho feliz ali no primeiro momento, mas a tristeza depois de um tempo ela se sobressaia novamente, porque você não olhou para ela e mudou a sua frequência, você só mudou o externo. Então aqui perceber também que a gente precisa mudar primeiro dentro, porque não necessariamente a gente vai mudar fora. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa que saía viajando, indo de lugar para lugar, tentando lidar com as minhas questões internas, e foi só quando eu olhei para dentro, quando eu olhei para elas realmente, que eu consegui mudar a minha frequência de dentro para fora, que o externo começou a mudar também. Então esse é o convite para essa semana, perceber onde você precisa definitivamente romper. E o rompimento, ele começa com uma decisão. Então eu decido romper com aquilo que me incomoda, com aquilo que não me faz bem, com aquilo que não ressoa mais comigo. É uma decisão. E a partir daí começa um efeito em cadeia de questões, situações ou até soluções chegando pra gente fazer aquilo que a gente primeiramente se decidiu, que a gente intencionou. Então a intenção é o primeiro passo. Se você tiver a intenção clara, todo o resto vai se movimentar para trazer essa solução para você. Então, antes de fazer a pergunta da semana, eu queria só deixar o convite aqui, se você quiser fazer parte do meu grupo fechado do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo para você que quer estar comigo mais próximo diariamente, todo dia quase eu passo lá para deixar uma mensagem em forma de podcast, né, em forma de áudios, às vezes eu deixo alguns links também de coisas que são interessantes, que eu acredito que vão acrescentar na vida de vocês. Toda terça-feira eu deixo uma cartinha, né, eu coloco lá 3 cartinhas para quem quiser escolher uma mensagem do universo para aquela semana, é onde eu tenho a maior interação com as pessoas que se alinham com a minha energia, que estão na mesma egrégora, né, na mesma sintonia, porque atualmente eu tô fora do Instagram, já faz uns meses aí, eu falei mais sobre isso num vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo também, mas eu queria deixar esse convite, se você quiser estreitar a sua relação comigo, eu tô lá no Telegram todos os dias e vai ser um prazer imenso ter você comigo lá. Então a pergunta que eu quero deixar para você essa semana, que eu vou pedir para você responder aqui embaixo, é com qual emoção você tem mais dificuldade de lidar. Só para você gerar clareza, para você refletir, para você perceber e assim, quem sabe, você tomar consciência que ela é a emoção que talvez seja o momento de você romper, que você tá pronto para, de certa forma, vibrar numa frequência diferente, para que a gente possa parar de dar o nosso poder pessoal para essa emoção. Então ela só tem poder sobre a gente quando a gente dá poder para essa emoção, quando a gente acha que ela é mais forte que a gente, quando a gente acha que não consegue mudar. Então eu tenho certeza sim que você consegue, mas para gerar mais clareza, deixa para mim aqui embaixo qual emoção é mais desafiadora de você lidar na sua percepção, para você, né, o que você percebe. Eu vou adorar ler as respostas de vocês e pode ter certeza que vocês vão perceber que essa emoção que talvez é desafiadora para você é mais comum do que você imagina, e tem outras pessoas que estão lidando com ela também. Ou seja, a gente consegue perceber que tem algo ali que nos une, e se uma pessoa consegue, quer dizer que todo mundo consegue lidar com essa questão. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você o que eu coloquei aqui, deixa o seu like para mim nesse vídeo, para eu entender isso, para eu saber que você gostou. Deixa seu comentário se fizer sentido, se inscreve no meu canal se você quiser fazer parte dessa egrégora de caminhantes e compartilha com alguém se você sentiu que essa mensagem que eu falei aqui, algo do que eu falei aqui, pode servir para essa pessoa. A gente se vê na semana que vem, um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!